Olá, espero que estejam bem e com o desejo, no momento em que estiverem nos vendo ou ouvindo, de acompanhar mais um podcast do Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida, os diálogos despatologizantes. Hoje estamos no podcast de número 39, onde vamos refletir sobre práticas anticapacitistas e práticas despatologizantes em psicologia. Todos os podcasts anteriores estão no YouTube e no Spotify e abrangem temas diversos que se conectam com a patologização, a medicalização e o seu enfrentamento. Sou Rosângela Vilar, psicóloga com experiência em saúde pública e clínica, aposentada da Secretaria de Saúde de Campinas, São Paulo, e coordenadora do Despatologiza. Sou uma mulher branca, com cabelos lisos, grisalhos, de comprimento médio, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa marrom clara, acho que não dá para ver, mas estou com um colar de madeira, de pedras coloridas, né, de cores. Atrás de mim tem uma estante com caixas, livros e pequenos objetos de decoração e um quadro. Eu vou conversar hoje com a Luciana Stoppa, psicóloga e psicoterapeuta, histórico-cultural, mestre em educação especial, doutora em educação. A Luciana trabalha há mais de 20 anos apoiando o desenvolvimento de pessoas com deficiência e orientando as suas famílias, né, para apoiarem o desenvolvimento da autonomia dessas pessoas. Ela também foi conselheira do Conselho Regional de Psicologia São Paulo, onde eu tive o prazer de colaborar, né, com a gestão em que ela atuou, e eu me encantei, né, com o jeito assertivo da Luciana lidar com os desafios próprios da categoria. Eu fiquei muito feliz quando a gente teve a ideia de conversar. Então, mais uma coisa, eu preciso também fazer um agradecimento, porque a gente tem uma longa parceria, tanto, né, o Despatologiza, tanto com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, quanto com o Conselho Federal de Psicologia e o SINPSE, né, o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo. A gente produziu junto muitos materiais, muitas ações, inclusive vários cadernos temáticos, né, sobre o tema da patologização e o enfrentamento, que estão disponíveis nos arquivos, né, do Conselho de Psicologia. Luciana, primeiro eu queria te agradecer, né, o pronto aceite por participar dos diálogos despatologizantes e dizer de novo que é um prazer, né, estar com você. Eu vou pedir que você faça a sua audiodescrição para a gente continuar a nossa conversa. Boa noite, Rosângela. Eu vou primeiro me autodescrever, depois eu falo um pouquinho. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos enrolados, mas eles estão presos num rabo de cavalo. Eu uso um brinco vermelho, um colar de contas de tecido estampado em azul, um vestido de alça azul. Ribeirão Preto é muito quente. Eu estou no escritório na minha casa, ao fundo uma parede de tom claro, 2 quadros, um da Frida Kahlo e um outro com uma frase falando sobre fazermos aquilo que temos medo mesmo assim. E é isso. Então, tem um ar-condicionado aqui também. E gostaria, então, depois de fazer a minha audiodescrição, de agradecer esse convite, de dizer que é uma honra. Eu adoro falar sobre o que nós vamos conversar aqui, sobre a clínica anticapacitista, sobre práticas despatologizantes, a minha história no CRP, a minha história com o CRP. Eu tenho até um caso interessante. Posso contar, Rosângela? Claro, claro. Eu tinha, idos de 2010, eu tinha aí alguns poucos anos de formada, uns 5 anos de formada, e eu trabalhava numa instituição de atendimento educacional especializado, e eu também recebia alguns pacientes, crianças e adolescentes, e que vinham com relatórios das escolas, naquela época, o boom dos diagnósticos de TDAH, né? E
cheguei aí num evento aqui em Ribeirão, liderado, não vou citar nomes, mas liderado por um grande neurologista, né? E fui a esse evento e me incomodei profundamente, porque de cada 10 palavras, 11 era metilfenidato. E era um congresso voltado para professores e patrocinado pela indústria farmacêutica. Até que, numa determinada altura do evento, eles estamparam um banner de um evento que o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo ia realizar naquela época, né? Inclusive, conheci a Cida, que falou nesse evento. Ouvi uma palestra da Cida Moisés nesse evento, desconstruindo, nesse evento do CRP, né? Então, neste evento do neurologista, uma crítica ao evento que o CRP estava promovendo, onde já se viu que absurdo, isso é um desserviço, ditos transtornos, né? Esse evento, inclusive, ele originou um livro, estou olhando aqui para a minha estante, originou um livro, né? É muito importante, inclusive, para falar de práticas não medicalizantes. E aí inicia a minha história com o CRP, porque eu saí de um evento ultramedicalizante, me incomodei profundamente com aquela crítica ao meu Conselho Regional de Psicologia, né? Como assim estão criticando o CRP? E fui ao evento que o CRP estava promovendo, e ali começa a meu encantamento com a psicologia histórico-cultural, em que eu vi uma palestra, uma fala, uma comunicação temática acho que eu não me lembro se do mestrado ou do doutorado, da Ilusca Leite, em que ela discutia e ela falava a contribuição da psicologia histórico-cultural para a compreensão dos comportamentos desatentos e impulsivos. E aquilo, né? Então pensei, poxa, existe, né? Existe um campo de conhecimentos que pensa as questões da desatenção sem negá-las, mas compreendendo a atenção numa perspectiva do desenvolvimento. Poxa vida, eu preciso entender isso aí, né? E aí, enfim, na sequência eu vi a palestra da Cida e inclusive palestra da Bianca naquela ocasião, que foi depois minha orientadora de doutorado, minha colega de CRP. Então, esse é um caos, sabe? De como eu me aproximo do CRP, de como eu começo até um ativismo, uma militância política pela despatologização das vidas. Se eu me alonguei, você me perdoa, mas eu precisava contar. Imagina. É muito bom, eu não sabia que tinha sido dessa forma. Eu soube da situação que muitas pessoas chegaram ao processo de despatologização, né, ao movimento, depois de verem coisas que não desciam. Exatamente. Né? Profissionais, né, falando coisas que a gente falava, traz um incômodo. Não dá. Tem que ter uma outra visão. Isso. Bom, o título que a gente escolheu para hoje, então, é Práticas Anticapacitistas e Despatologizantes em Psicologia. Um desafio? Uma possibilidade, né? A gente está fazendo essa afirmação, porque a gente tem, né, tem experiências positivas nesse sentido. Então, eu queria convidar a Lu, desculpa, vou te chamar de Lu, porque para mim isso é Lu, tá bom? Pedindo para ela nos ajudar a entender melhor isso que ela começou a pontuar, né? Como ela chega na psicologia histórico-cultural, porque não é uma abordagem hegemônica, né, para as nossas formações. Então, como foi, né, a sua chegada, fora encontrar com o livro? Eu acho que aí a gente entra um pouco, né, nessa conversa, né, de que tem desafios, sempre tem, mas tem possibilidades. Com então, certeza. Eu queria que você ficasse à vontade, Lu, para ir falando. Ótimo, eu adoro contar histórias, então vamos contar histórias. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Eu me deparei com esse trabalho da Ilusca, e que é, para mim, um primeiro contato com a teoria, com a compreensão da atenção como uma função psicológica que se desenvolve, como uma função psicológica que não é inata,
e que é mediada pelas relações. E é o Vygotsky quem vai nos apresentar toda essa compreensão. E realmente a psicologia histórico-cultural, eu não me lembro, e eu me lembro de ter estudado o Vygotsky na minha graduação. Eu fiz faculdade numa universidade em que a minha formação sobre desenvolvimento humano não foi pela psicologia histórico-cultural, mas eu sempre gostei de estudar desenvolvimento humano, então acho que esse é um ponto. E depois disso, eu inicio colaborando com o CRP de São Paulo. Então, tem um papel muito determinante a minha atuação na Comissão de Educação, antiga Comissão de Educação do CRP de São Paulo, né? Tomar contato com os cadernos temáticos, com as publicações do CREPOP sobre práticas de psicologia escolar não medicalizantes, né? Despatologizantes, e adentrar uma discussão crítica sobre, naquela ocasião, as questões do TDAH e da dislexia estavam muito em debate, porque também temos que trazer a ligação do tema da despatologização, da medicalização, com as questões da sociedade neoliberal, capitalista, que encontra, né, um campo a ser explorado. Naquela época era o TDAH, a dislexia. Hoje a gente tem aí, né, uma indústria ligada às questões do autismo, então vai mudando, né? O campo, a mercadoria muda, né? Isso, isso que eu ia dizer, precisa do mercado ser ampliado, não dá para. Exatamente, né? Então, a minha atuação junto ao CRP abre um campo crítico de atuação. Uhum. E aí eu fiz o meu mestrado, mas quando eu olho para ele, ainda penso que não foi, não consegui ser e trazer para as questões da psicologia do desenvolvimento da pessoa com deficiência, essa abordagem mais crítica aos processos do capacitismo, dos preconceitos ligados ao desenvolvimento da pessoa com deficiência. E aí eu encontro a Bianca Angelucci, que foi a minha orientadora no doutorado, e decido que eu quero fazer doutorado com uma outra perspectiva. E, junto disso, começo a trabalhar numa instituição, numa organização da sociedade civil aqui em Ribeirão Preto, que já trabalhava com uma perspectiva ligada à psicologia histórico-cultural do Vygotsky. E aí, então, o Conselho Regional de Psicologia começa a estudar o modelo social da deficiência, que nos apresenta uma perspectiva de pensar a deficiência como uma construção, né? O encontro do sujeito com impedimentos biológicos e uma sociedade que lhes impõe barreiras de diferentes tipos, atitudinais, arquitetônicas, procedimentais, de comunicação. Então, o encontro das discussões no CRP do modelo social da deficiência com a psicologia histórico-cultural do Vygotsky nesta instituição em que eu começo a trabalhar, eu fico pensando, mas eu preciso levar isso para a clínica, porque começa a fazer muito sentido e expandir essa discussão para além das pessoas com deficiência, né? Começo a estudar o Vygotsky e também começo a entender, e aí entrando na questão da não ser hegemônica, né? Começo a entender que a psicologia histórico-cultural ela entra no Brasil via traduções estadunidenses, que fizeram ali o trabalho, né, bem feito, de tirar, né, das traduções das publicações do Vygotsky toda a perspectiva epistemológica de base do Vygotsky do marxismo. Então, faz traduções e fizeram, né, essa tradução muito asséptica, no sentido de livrar da ameaça. Tira a ideologia, né? Tira a ideologia e vamos trazer um pensamento e linguagem e função social da mente, formação social da mente, foram as primeiras traduções. E sem a perspectiva, né, a base epistemológica da psicologia histórico-cultural. O Vygotsky era um psicólogo soviético, junto com Luria, com Leontiev, aí a troika, foram os pioneiros, né, na construção de uma teoria de base marxista. Então, por isso também a psicologia histórico-cultural entra no Brasil de uma forma também muito enviesada
e muito apartada da sua raiz epistemológica, e aí também muito mal interpretada e muito mal também praticada. E também entra ligada à psicologia social e à psicologia escolar, tá? Mais recentemente, e aí foi fazer o doutorado e continuei trabalhando nessa instituição, e no doutorado fui ler a defectologia do Vygotsky e pensava assim, gente, mas eu, de novo, aquele pensamento, eu preciso levar isso para a clínica, eu preciso entender se tem gente fazendo clínica histórico-cultural, né? Porque até então a gente pensava na psicologia histórico-cultural na educação, né? No trabalho, na psicologia social comunitária. Até que eu descobri um grupo de pessoas no Ceará que estuda, liderados pela professora Ana Inês, da Universidade Estadual do Ceará, que tinha e já estava há mais de 10 anos estudando, pesquisando, e a Ana Inês fez doutorado fora do Brasil, estudou com um pessoal, né, também da Rússia, da União Soviética, antiga União Soviética, para pensar as questões, porque fora do Brasil, a prática em psicologia histórico-cultural na clínica, ela é mais fundamentada e mais e melhor pesquisada, inclusive. E aí foi, então, que eu escrevo, né, a minha tese, tem um capítulo sobre a psicologia, a defectologia do Vygotsky, saio do doutorado e penso, não, eu vou estudar psicologia histórico-cultural e vou levar para a minha prática clínica. E foi assim, uma história longa até, né? Mas foi assim que eu começo a pensar e eu vou te dizer, desbravar um campo de atuação junto de pessoas com deficiência, e disse isso hoje até em terapia, que a clínica anticapacitista ela é contra-hegemônica em muitos níveis. Acho que tanto na perspectiva teórica quanto nas concepções do que é a ética da relação do terapeuta com a pessoa atendida, do que são as práticas, porque a clínica tradicional, bipessoal, enquadrada num setting, num espaço muito específico, eu acho que ela reduz muito as possibilidades no trabalho com a pessoa com deficiência. Mas é isso, Rosângela, é uma trajetória de muitas inquietações, e cada inquietação é bem Vygotskiano isso mesmo, né? A gente se depara com um desafio e busca, e aí avança mais um pouco, e se depara com um desafio e avança mais um pouco, e vai ampliando a consciência, né? E é na construção. E é da construção do conhecimento, e é do aprendizado que gera desenvolvimento. Então, isso é muito histórico-cultural, muito Vygotskiano mesmo, né? Sim. Então, eu falo que se a gente não utiliza para o nosso processo de formação, fica muito difícil a gente usar para o outro. O outro, exatamente. Né? Tem que fazer significado. Eu lembro que, né, quando você conta para a tua geração, que é, né, posterior à minha, já era difícil encontrar qualquer estudo na linha, né, histórico-cultural. Na minha formação, só tinha duas opções, ou era a psicanálise ou era o behaviorismo. Eu escolhi o behaviorismo. Inquieta, fui para o neobehaviorismo, porque eu tinha uma professora fantástica e que ela ia abrindo, ela falava, vamos tentar entender, não está satisfeita? Vamos mais um pouco, vamos por ali. E na década de 90 eu fui fazer uma formação com a Cecília Góes, que traz Vygotsky, e Luria, e Leontiev, né? E aí eu falo, gente, acho que agora eu estou começando a entender um pouco daquele meu mal-estar. Mas é o que você falou, é muito raro você encontrar, ainda hoje, nas faculdades de psicologia, uma formação consistente. Sim, exato, se fala deles, né? Não tem como. Não, algumas até não falam, né? Mas assim, no geral, o nome deles é citado. Mas
Ainda que en passant, ainda que, né? Isso, mas é mesmo, né? Está fora da hegemonia da formação. E eu acho que esse é um desafio, né? Muito. A gente coloca no título da nossa conversa os desafios. Então, acho que a formação é o primeiro desafio na prática da psicologia que a gente tem. Né? A pessoa precisa ter essa mesma angústia que você teve, e que eu tive, esses questionamentos, para ir buscar outra coisa, porque senão você acomoda na oferta. Exato. Eu nunca, você falando da hegemonia da análise do comportamento, da psicanálise, eu saí da faculdade tendo certeza que eu não queria nem ser psicanalista e nem ser analista do comportamento. Então, eu pensava, o que eu vou fazer? Porque, né, só conhecíamos essas duas abordagens. Eu fazia psicoterapia com uma psicodramatista, então eu tenho uma primeira formação em psicodrama, né? Mas também não atendia essa minha inquietação com uma teoria que me ajudasse a pensar o desenvolvimento humano, uma abordagem robusta, teoricamente, para pensar os processos de desenvolvimento. E então sempre foi uma inquietação, porque eu não queria nada do que era hegemônico, mas eu não tinha opções. Para você ter uma ideia, a única novidade que a gente teve na formação, e eu me formei em 79, foi a primeira professora que trouxe Gestalt para a gente ouvir. Ela veio de fora, foi trazida, ela falava muito mal o português, muito mal. Então, a gente estava final de formação, no último ano, acho que foi no 4º ano, uma linha completamente fora né, e com a questão da linguagem, porque ela tinha dificuldade de se comunicar com a gente com ela, a gente precisava do livro como mediador, né, os materiais escritos para a gente poder conversar com ela, mas assim, foi isso de diferente que a gente conseguiu ter na época, tanto que eu só consigo entrar na histórico-cultural em 90, nessa especialização com a Cecília Góes. Antes disso, você praticamente não ouvia. Uhum. Mas, né, 2026, né, a gente espera que outros caminhos se abram para os nossos colegas. E eu tenho visto, depois de começar a formação, de ter feito a formação com a Ana Inês e uma equipe de pessoas que estudam com ela, eu comecei a ver muito mais pessoas inquietas e que estão tentando buscar formas críticas de atuar em psicologia. Tenho visto muita gente estudando, né, tanto o Vygotsky, o Luria e o Leontiev, quanto outros psicólogos soviéticos, né, de base marxista, para o trabalho com a clínica, né, para uma clínica muito mais politizada, mais crítica, mais ligada com as questões da materialidade, do sofrimento na vida concreta, né, que leve em conta o sofrimento como uma produção da concretude da vida, né? Isso. Então, isso para mim faz muito sentido. Que não põe o diagnóstico no sujeito, né? E Exato. Sim na relação dele com o mundo que ele vive, concreta, com as Exato. Experiências dele. Com as relações, né? Sim. Sim. Tá. Uma outra coisa que você, en passant, falou é a coisa de que sempre ela foi, né, a histórico-cultural foi mais utilizada, melhor aceita no campo da educação. Sim. Né? E aí, assim, é um desafio a gente criar práticas novas para a clínica sem cair, né, no risco de transformar a clínica em pedagógica. Exato. Eu acho que, né, dava para a gente avançar um pouco nesse. Eu acho essa uma provocação muito importante, Rosângela, que eu tenho também me feito. Eu penso que existe também um movimento, nesse movimento da contra-hegemonia da psicologia histórico-cultural, vou tentar organizar o meu raciocínio, de uma disputa, inclusive, com outras abordagens que se pretendem protocolares, processuais, interventivas, e
se propõe também a dar respostas e modificar condutas de forma rápida e eficaz, né? E eu fico pensando que, até por conta dessa ligação da psicologia histórico-cultural com a educação, existe um risco de, ao disputarmos esses espaços de práticas contra-hegemônicas, cairmos, né, na contradição de reproduzirmos aquilo que criticamos. Então, de reproduzir uma psicologia protocolar, que usa a técnica pela técnica, a intervenção pela intervenção, desconsiderando que antes de qualquer intervenção técnica específica que se adote, existe ali um sujeito, né? E que esse sujeito, com a sua história, ele não pode ser desconsiderado, e ele vem em primeiro lugar antes de qualquer técnica, tá? A relação que se estabelece, que precisa se estabelecer com aquele sujeito no processo terapêutico. Então, eu acho que o grande risco é reproduzir com a psicologia histórico-cultural na tentativa da crítica às práticas protocolares muito estabelecidas de processos e que, inclusive, se vendem, para usar essa palavra, como práticas padrão ouro, porque tem, inclusive, essa reprodutibilidade, essa questão do controle, e a psicologia histórico-cultural o meu incômodo é a gente caminhar para esse campo de reproduzir o que criticamos. Então, nós não podemos perder de vista o papel mediador da palavra, o papel mediador da relação terapêutica como um instrumento, o mais potente dos instrumentos que a gente tem, e que o Vygotsky já dizia, né? A palavra organiza, a palavra apoia os processos simbólicos, a palavra é o grande instrumento que temos. Então, independente de que palavra seja essa, né? Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Mas antes de você entrar nessa seara aí que vai ser complexa, eu só queria te colocar uma coisa. Para o Despatologias, a gente tem uma palavra muito cara, que é singularidade. Sim. Né? O respeito ao sujeito como ele é. Né? O respeito ao sujeito sem fazer críticas de que o comportamento dele leva a esta leitura ou aquela outra. E aí eu estou falando em diagnósticos. Sim. Né? A gente tem essa ligação muito forte, a despatologização e o respeito às diferenças, às singularidades, e pensar que, através de processos de vínculo, de aproximação, de acolhimento, de mediação, você consegue fazer com que aquele sujeito lide com ele como ele é, e lide com aquilo onde ele quer chegar. Né? Exatamente. Né? Ao invés de eu quero que você tenha X comportamento, qual é o comportamento que você quer? Né? O que é que te faz feliz? O que é? Eu acho que essa é a diferença, né? Quando a gente pensa. E aí, como eu disse, que a minha formação inicial foi comportamental, né? Que na minha época chamava mesmo behaviorismo, e era isso, né? Nada de análise de comportamento. Era pau, pedra, pedra, era behaviorismo. Assim, não dá para a gente lidar desta forma com as pessoas. Agora, trazendo para essa outra, né, para essa outra seara que você trouxe, pode falar. É que eu não podia perder a questão da singularidade, da individualidade, né, como algo fundamental. Exato. Então, estava falando, né, da palavra, da linguagem, do signo, como o instrumento, né, que produz transformação. Se a gente pensa na base marxista
da psicologia histórico-cultural, o conceito de trabalho, o conceito de instrumento, o conceito de ação no mundo como algo humano. Quer dizer, os homens agem no mundo para transformar a sua realidade, são transformados por ela. E aí o Vygotsky vai trazer a palavra, o signo linguístico, como o instrumento tipicamente humano, que por meio dele esse homem age no mundo e transforma a sua realidade e é também por ela transformado. Vygotsky também vai dizer que nós nos tornamos quem somos através dos outros, nos relacionamos conosco mesmos a partir da forma como os outros se relacionam conosco. E a todo tempo construímos nossas subjetividade, nossos processos subjetivos, nosso mundo psíquico, né? Se constitui a partir daquilo que ouvimos, que pensamos, a forma como agimos e que resultado eu produzo na minha realidade, como as pessoas entendem o que eu sou e o que eu faço. Então, pensando nessa perspectiva e pensando na pessoa com deficiência, em específico, né, algumas condições aí com alguns impedimentos, alguns tipos de impedimento, né, pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, as pessoas com autismo, que são pessoas que se organizam intelectualmente, que se relacionam com o mundo de uma forma muito peculiar. A questão da palavra, ela é também um aspecto bastante delicado, porque se assume que porque essa pessoa se organiza intelectualmente de uma forma peculiar, se organiza afetiva e subjetivamente de uma forma não peculiar com o mundo. Esse sujeito não pensa, esse sujeito não se expressa, não tem aí condição de exercer atividade simbólica. E então a clínica anticapacitista tem um desafio de pensar e não se abster da mediação por meio da palavra, né? Não dá para a gente se abster da palavra como instrumento de organização desse psiquismo. Agora, que palavra? Como? A palavra escrita, a palavra que se expressa no corpo, né? A palavra que se expressa nas expressões, a palavra que se expressa pela arte, a linguagem, né? Que se expressa pela arte, pelo corpo, pela escrita, enfim, então é por isso que é uma clínica que a gente não pode reproduzir esse modelo tradicional, inclusive, de clínica. A gente precisa fazer uma clínica, e é uma clínica, eu estava falando isso hoje, pensei muito num livro do Antônio Lancetti, A Clínica Peripatética, e o Lancetti fala da clínica do movimento. Então, é uma clínica que precisa caminhar com o sujeito, do movimento mesmo, porque há pessoas que ficam no processo terapêutico caminhando pelo espaço, né? Que sentar não faz sentido para ela, né? Sentido, né? Então precisa ser uma clínica que pensa a ética e repensa a ética dessa relação, né? Que a gente não pode impor para uma pessoa que se organiza intelectualmente, afetivamente com o mundo, né? De forma peculiar, singular, a lógica normofuncional, né? A lógica neurótica, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse é um grande desafio, pensar nas mediações simbólicas que oferecemos para apoiar o desenvolvimento desse sujeito. E aí tem uma coisa que eu sempre falo que é muito importante, né? Porque se eu não tenho esse olhar, o que eu vou avaliar como positivo, como esperado do sujeito... Como problema, né? Ou não, assim, o que eu espero dele, ele não vai me dar no ritmo que eu talvez goste, o que eu espere. Então, ao invés de eu acompanhar o ritmo dele, que é, de novo, a singularidade, né? O tempo e a velocidade dele, se eu não acompanhar, eu nunca vou ter resultado com ele, porque eu sempre espero diferente do que ele está construindo. E eu não enxergo que ele está construindo.
que ele está crescendo, que ele está organizando o mundo dele, embora não seja da maneira normofuncional. Exato, como a gente está. Só que se eu não valoro isso, ele não vai nem me mostrar. Não faz, como diz, não faz vínculo. Né? O terapeuta e a pessoa, né, que está buscando esse processo de crescimento. Então, eu sempre falo, cada processo terapêutico é uno, é artesanal, não tem receita pronta. Tem base teórica, mas não tem receita. Exato, Rosângela. E aí eu quero fazer também um complemento, né? Acho que, nesse sentido, o que torna a psicologia histórico-cultural, que diferencia das abordagens subjetivistas, por exemplo, que vão considerar que essa subjetividade ela vai emergir. Para a psicologia histórico-cultural, processos psicológicos não emergem do nada. Sim. Eles se desenvolvem a partir das mediações. Então, existe o respeito à singularidade, o campo dos estudos da decência nos fala de um conceito chamado creep time, que é o tempo alejado, quer dizer, agir, trabalhar e considerar o tempo do sujeito, da pessoa com decência. Porém, esse psicoterapeuta precisa também entender que essa mediação ela precisa ter uma intencionalidade, obviamente. Então, sim, existe uma ação intencional, existe a reflexão sobre os mediadores simbólicos ou até instrumentais, pragmáticos, que a gente vai ofertar. Então, nesse sentido, existe uma intencionalidade do psicoterapeuta, claro que a partir desta relação, porque para cada sujeito as mediações elas são, né, específicas e artesanais e produzidas naquela relação. Então, mesmo diferente de uma abordagem subjetivista, que vai entender que essa subjetividade ela vai emergir, processos psicológicos não emergem, eles não são uma entidade ali que, de repente, o sujeito descobre... Eu cato ele. Não, essa subjetividade ela se constrói na relação. Então, com quem ele se relaciona? Né? Com a família, com pares nas escolas, com professores, com, né, o profissional de saúde mental, no caso, a psicóloga. Então, precisamos também, nesse sentido, nos apropriarmos da teoria para entender quais mediações precisam ser ofertadas, o que esse sujeito já sabe, né? O que está no campo de conhecimentos dele, do que ele pode se apropriar, quais apoios ele precisa. Então, existe uma intencionalidade, não existe essa coisa protocolar, mas a intencionalidade existe. Eu acompanho um jovem já há um bom tempo, né? A gente passou por vários desafios, várias metas, né? Iam sendo acrescentadas no processo dele. Hoje ele está com 25 anos. Ele nunca teve o que a gente chama de humor, né? Era a linguagem concreta, né? Inclusive, uma vez eu brinquei com ele que num jogo que a gente estava fazendo, né? E ele estava meio desatento, meio olhando para os lados, eu brinquei. Você está dormindo sentado? Fiz uma brincadeira. Ele ficou muito bravo comigo. Ele falava assim para mim: você está olhando para mim? Você está vendo se eu estou dormindo? Eu não estou dormindo, eu estou acordado aqui. Aí eu tive que explicar para ele o que significava. E a partir daquele incidente, a gente começou a trabalhar isso com ele. Dele começar a entender que, às vezes, as pessoas diziam coisas para ele que não significavam o que ele estava compreendendo, e que esse era um desafio para ele, porque ele sofria nas relações, né, com outros jovens e tal. E ontem eu atendi, e ontem eu saí feliz da vida da sessão, porque eu fiz outra brincadeira e ele riu, mas ele riu gostoso, porque ele entendeu a brincadeira que eu fiz com ele, né? Então eu falei, é isso, só que você tem que ter, você sabe onde você quer chegar, mas você tem que acompanhar o tempo do sujeito, você vai ofertando junto com ele as situações, as conversas, né?
engole um pouco da sua frustração, que às vezes você queria que fosse mais depressa do que é, mas ok, é o ritmo dele, é essa coisa do artesanal, né? Eu sabia onde eu queria chegar com ele e ele também queria, porque ele trazia para mim a dificuldade de falar com os pares. Ele falava, eu não entendo o que as pessoas me dizem. As pessoas ficam bravas comigo. Eu falava, então, é disso, que esse é o nosso... É o trabalho que a gente vai fazer? E ele falava, é. Eu falei, então vamos lá. E ontem, quando ele riu, eu falei, aí eu mostrei para ele, eu falei, você percebeu o que aconteceu? Aí que ele riu mais ainda, entendeu? Porque ele ficou feliz, né? Feliz. É isso, né? Que ele está ultrapassando um bloqueio, uma limitação que ele tinha da linguagem. Eu também acho que tem um outro ponto, né, Rosângela? Você provavelmente ofertou mediações que acessibilizaram essa comunicação entre vocês para que ele pudesse, inclusive, se organizar, né, com a linguagem para compreender o que é uma ironia, para compreender o que é, né, uma metáfora, para compreender e fazer uma piada. É isso. Porque é isso, quer dizer, a questão da linguagem e da acessibilização dessa linguagem, dos processos de apropriação da língua como um instrumento de transformação de si e do outro, da realidade, né? Então, é muito interessante esse processo mesmo, né? A gente fica feliz, né? Não é? Como eu digo, tem que ter paciência, porque não é, né? Não é igual ao protocolo, né? Faça assim, o resultado é assado. Não tem. Eu acho até que os protocolos, eles produzem uma mudança rápida. Agora, que mudança? Porque, entende? É uma mudança que reifica, é uma mudança que objetifica, é uma mudança que adequa esse sujeito. E modela, né? Ele modela. Ele não estimula aquele sujeito a se apropriar dele próprio. Não é emancipatório. E do mundo dele. Não é emancipatório. Porque a emancipação, para mim, e para a psicologia histórico-cultural, implica ampliação de consciência. Se não amplia a consciência, se esse sujeito não entende por que está executando aquilo, por que está, né, vivenciando determinada situação e agindo de determinada forma, se não há intencionalidade, não tem emancipação. Então, a clínica, né, fica uma psicoterapia, um trabalho de saúde que não é emancipatório. E aí, para mim, já tem uma questão ética de base, né? Então, sim, não é um problema. É certo. Eu penso que se a gente amarra um pouco, né, essa questão, né, do anticapacitismo e da despatologização, né, eu acho que a gente tem esses olhares, se eles se somam, né, eles fornecem uma base para o terapeuta, que agora, né, como a gente está falando desse desafio, né, e que é possível, né, você faz, né, eu faço e muitas outras pessoas fazem, então é possível, a gente está afirmando que é possível. Agora, tem desafios, e quais são os desafios? Qual é a base, né, do seu olhar para o outro? E para si também, né? Porque eu falo que você não olha torto o outro se você também não se olha torto. O que você espera de você, né, também não é a emancipação, porque se você esperasse para você a emancipação, seria mais fácil para você enxergar que para o outro também ela é válida. Exatamente. Então, eu penso que quando a gente fala de práticas despatologizantes, e aí anticapacitista, para mim, está, né, no mesmo... É isso, despatologizar, ser anticapacitista, né? Porque a questão do anticapacitismo é a crítica, né, a um modelo, a um ideal de capacidade, de funcionalidade, uma suposta norma natural que tem cor, raça, gênero, né, idade. Então, é um homem branco, médio, cis, né, de
30, 40 anos, porque não pode ser novo demais, não pode ser velho demais, entende? Então, a gente sabe que o anticapacitismo, as questões da crítica aos processos de medicalização e de patologização da vida, eles caminham, né, muito juntos. Sim. E aí, Rosângela, acho que o que você fala, para mim, é uma premissa ética, uma concepção de mundo. Por isso, para mim, a psicologia histórico-cultural faz muito sentido, porque tem uma base ética de modelo de sociedade, de modelo de compreensão de sujeito, que nos faz também pensar o desenvolvimento humano, pensar... O Vygotsky vai dizer isso, né? Todos os seres humanos se desenvolvem. E ele vai dizer, as leis gerais do desenvolvimento, elas são iguais para todas as pessoas. Para todas as pessoas, né? E a pessoa que tem algum tipo de impedimento, né, de natureza biológica, intelectual, afetiva, o que acontece é que esse desenvolvimento ele vai encontrando vias de compensação. Sim. Né? Então, é por isso que você diz, né, da forma como a gente pensa esse sujeito e compreende essa singularidade, para mim, é essa base ética, filosófica da teoria que nos leva a ter esse olhar crítico, né, a pensar que o adoecimento, o sofrimento, né, ele se dá na cultura, pela cultura, a cultura produz adoecimento, produz sofrimento, a gente também muda a forma de intervir, né? Certamente. E fica tranquilo não é uma palavra boa. Fica fácil de entender porque que ele não é um modelo de, né, uma abordagem tão escolhida, né? No mundo que a gente está vivendo, né? Nessa sociedade que a gente está vivendo, onde se espera determinados padrões, determinados desempenhos de determinadas pessoas e não se espera nada de outras, exato. Né? Não se fornece, inclusive, nenhuma estrutura para outras, essa abordagem ela é catastrófica para essa abordagem. Exato, onde se elege quais vidas importam, né? E quais pessoas a gente pode errar e dizer, estou tentando, mas eu estou tentando. É isso, quer dizer, a gente se permite errar com a pessoa com deficiência, a gente se permite pensar na pessoa com deficiência por último, então coloca-se uma série de outras situações à frente, e quem é o resto? A pessoa com deficiência. Eu estava ouvindo a Mariana Rosa falando numa gravação que ela fez essa semana, né? Fantástica, né? Onde ela coloca, eu tenho 35 alunos e 5 de inclusão. De inclusão, exato. Foi maravilhosa. Mas foi fantástica. Foi maravilhosa essa fala da Mariana. Agora, é muito comum, né? Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, alguns são eleitos, né? Outros não. E aí, se eu tenho esse olhar, eu não consigo fazer esse trabalho de mediação, porque eu não acredito naquele sujeito. Aquele sujeito é de inclusão. Ele já está numa categoria diferente dos demais. Inferior. De objeto. Isso. E na mesma linha vai entrar os outros diagnósticos, que não sejam, né, os de deficiência, mas qualquer outro diagnóstico também é olhado de forma a fragmentar o todo, né? Isso pensando numa sala de aula. Mas isso vai acontecer num espaço de trabalho, né? Quando você tem cotas, né? Para as pessoas, e aí você olha para quem entrou, e também, né, quem entrou pela cota, mas entrou pela cota, não tinha competência para entrar igual todo mundo, isso na universidade, mas também no mundo do trabalho. Né? Eu acompanhei um período, um jovem que ele tinha um diagnóstico na área de saúde mental e a empresa tinha uma parceria, né, com o equipamento de saúde e dava algumas vagas e eu o acompanhei.
Mas, assim, quando eu cheguei no lugar, tinha sido a minha primeira experiência naquela empresa. Eu falei, não vai dar certo. Porque tudo era feito de forma a ser diferente. Na tentativa, mas a gente vai dar uma oportunidade para essa pessoa que é diferente, vinha a menos-valia junto. Então, ele podia estar em qualquer mesa, a tarefa que era dada para ele podia ser qualquer uma, a supervisão que todo mundo tinha, para ele não precisava, porque ele não ia dar conta. Né? Então, eu acabei, né? Capacidade. Presume-se de antemão a incapacidade, sem se relacionar com o sujeito. Isso. Aí, o que a gente fez? A gente tentou um tempo trabalhar a gestão e trabalhar a equipe, mas, assim, o sofrimento para esse sujeito estava grande demais. Eu falei, esquece, nós vamos buscar outro caminho. Neste lugar, aquelas pessoas mereciam um trabalho daquela empresa, né? Elas precisavam de um processo de reflexão, de um processo de sensibilização, precisavam, mas não eram elas o meu objeto de acompanhamento, né? O meu objeto de acompanhamento, o meu sujeito era o rapaz. Eu falei, entre um e outro, eu fico com esse. Fica com esse, tem que escolher. E aí a gente foi, e aí hoje ele tem uma vida super tranquila, conseguiu, né, criar espaços de trabalho, achou um lugar de respeito, né, que não chegou olhando para ele como diferente, e ele conseguiu crescer no espaço dele, com os limites dele, mas ele conseguiu. Ninguém olha para ele no lugar onde ele está, deixa ele ali, não vai dar em nada mesmo. Tem uma outra coisa também, né? Quer dizer, acho que a questão do trabalho é um outro campo super delicado, porque a gente tem ali, dentro da lógica capitalista, as empresas que precisam cumprir uma cota e acabam contratando, desconsiderando a necessidade de que precisa haver mudanças estruturais, mudanças de processos de trabalho, mudanças nos postos de trabalho, na oferta de vagas, nos apoios que são ofertados. Quer dizer, as empresas não absorvem, quer dizer, contratam, mas quando se fala na porcentagem de desligamentos de pessoas com deficiência, principalmente aquelas que demandam maiores apoios, é altíssima a taxa de desligamento de pessoas com deficiência dos postos de trabalho, exatamente porque as empresas não assumem o compromisso de mudar estruturalmente processos e práticas e, obviamente, vão produzir o fracasso. Não é a pessoa com deficiência que fracassou, é a empresa e o espaço que produziu o fracasso. Né? É isso. Lindinha, acho que o nosso tempo está. Eu ficaria aqui mais uma hora conversando. A gente temos muito, mas eu acho que a gente precisa. Eu acho que uma coisa, só para a gente encerrar, que eu acho que você trouxe esse ponto na nossa pré-conversa, que eu acho que é fundamental, que é a coisa da violência contra as pessoas. Que a gente precisa estar atento para a gente não ser mais um que traz violência para a vida, né, dessa pessoa. Né? Eu acho que, se você quiser, a gente encerra com essa, porque é muito fácil a gente violentá-la. Demais, demais. Eu acho que tem vários aspectos nesse quesito. Eu me lembro de uma pessoa que foi importantíssima nessa minha construção de psicoterapeuta anticapacitista, que foi a Lauriane de Lima Costa, maravilhosa, genial, que me dizia que o trabalho com a pessoa com deficiência, para não reproduzir a violência, para não ser violento, precisa levar em conta a rede de opressões em que ela está inserida. E porque quando a gente não leva em consideração que
e todo esse campo de vulnerabilidades relacionais, socioeconômicas, a possibilidade de nós entrarmos nesta teia de vulnerabilizações, de reprodução da violência, ela é enorme. Por isso que o trabalho do profissional que atua junto de pessoas com deficiência, aí eu vou falar da psicóloga, né? Seja ela na educação, na ciência social, na saúde mental, né? Precisa estar atenta a entender-se como pessoa que se constituiu subjetivamente numa sociedade capacitista e que, obviamente, pode reproduzir posturas capacitistas, então a vigilância, essa atenção, a consciência para a possibilidade de reproduzir práticas capacitistas na relação, então acho que esse é um ponto, e entender que o cuidado que a gente realiza, né, a pessoa com deficiência, ele não pode ser solitário, ele tem que levar em conta, né, uma rede, lançar mão de uma rede que proteja, apoie e auxilie. Então, o cuidado precisa ser ao máximo coletivizado, para que a gente também não seja mais um elemento produtor ou que aprofunde as violências que as pessoas com deficiência já tanto vivenciam. Tá certo. Eu acho que dos grandes desafios a gente deu uma pincelada. Eu também acho, né? Mas é isso, tem um monte de coisas que dá para a gente falar, mas muitas coisas. Isso. Mas eu penso que já vai ficar assim um material para o pessoal, né? Refletir, quem nos ouvir, quem nos vê, né? Refletir um pouco. Acho que tem o YouTube ele tem um chat, né? Se o pessoal quiser deixar mensagem, aí a gente também pode pensar em continuidade dessa conversa. Isso. Né? Se as pessoas quiserem mais, a gente coloca lá. Queremos outros episódios e a gente continua gravando. Tá certo. Eu queria te agradecer, Lu. Foi muito bom. Estava com saudade dessas conversas com você. Eu também estava. É um prazer. A Rosângela, né, falou no começo aí sobre ter nos conhecido no CRP. A atuação no CRP por um tempo me presenteou com encontros muito maravilhosos, e a Rosângela foi um deles, né? Todo o pessoal de Campinas, da subsede de Campinas. Então, assim, tenho pessoas muito queridas aí. Então, também na sua pessoa eu abraço todo o pessoal que eu conheci, com quem eu me relacionei na época do CRP que está em Campinas, Rosângela. Então, tá bom. Então, linda, obrigada por tudo, tá? Obrigada a todas e todos que vão ouvir, enfim, agradeço demais o convite. Então, tá.